Bom dia a todos. Nós vamos hoje nos direcionar a Hans-Georg Gadamer. Falar de Gadamer é falar de um intérprete, de um hermeneuta, de um cientista que transita em todas as áreas das ciências do espírito. Quando eu falo de ciências do espírito, eu estou utilizando o nome ou o título, tá? A expressão que originou as ciências humanas, que faz parte até do cunho originário do humanismo. E quando nós trabalhamos a proposta ciências do espírito, nós estamos nos voltando a Georg Wilhelm Hegel. Hegel que propôs, não é, ciências do espírito como as ciências responsáveis para formar o ser em sua completude. E aí, nós vamos ter na obra de Gadamer, no seu transitar interdisciplinar, muitos assuntos que vão se direcionar ao ser, às ciências do espírito, ao humanismo, ao humano e às ciências humanas. E uma das terminologias que eu considero de suma importância para compreendermos a formação dentro da proposta da ciência do espírito, que seria no ambiente germânico, no ambiente da Alemanha, não é? É Bildung. Bildung é o termo, a expressão utilizada para a formação. E quando nós trabalhamos Bildung, nós podemos nos voltar até para o século XIX de Goethe, não é? E nos contemporaneizar a Goethe, e nessa contemporaneização nós vermos dois transitários entre o contemporâneo que estamos vivendo e o nosso retorno ao barroco, nosso retorno aos primórdios, aos princípios, à construção ainda do período da Idade Barroca. A formação que hoje nós discutimos ainda está cunhada e oriunda de muitas questões relacionadas ao ser desde o período barroco. E aí, quando entramos no século XIX, o século de Goethe, o século das ciências do espírito tomando o seu espaço, a sua exponência, não é? O seu exponencial, aí é que nós vamos chegar a uma oportunização de um pensamento que vamos ver que algumas palavras, que alguns conceitos, que algumas terminologias relacionadas à formação que nós inserimos dentro desse arcabouço, não é? Elas já foram cunhadas no passado. Por exemplo, podemos aqui estar relacionando algumas, cosmovisão, tá? Cosmovisão não é uma palavra do século XXI, ela já estava desde lá do século XIX e sempre esteve, porque cosmovisão, um olhar micro e macro do mundo, do ambiente, sempre esteve presente. Tá? A vivência,
é uma, o gênio é outra, tá? Também podemos colocar aqui a expressão, o estilo, né? O símbolo, o mundo exterior, a arte, a história, a criatividade, tá? A espontaneidade, o potencial, não é? O despertar, o criar, o construir, o descobrir, o conhecer, o saber, a experiência, o sentimento. Então são palavras que estão dentro do contexto da formação, que já estavam presentes, já estavam desenvolvendo esse contexto. E se nós voltarmos a nossa atenção ao conceito de formação, tá? E a importância que as ciências do espírito, as ciências humanas, nós vamos ressaltar que a perspectiva concedida pela Idade Média a partir de homens como, por exemplo, vou até citar aqui um que Gadamer fala sobre ele, que é o Klopstock, tá? Que vai abranger uma época que finalmente vai determinar a fundamentalidade educacional e pedagógica de Herder. Herder, que considerava a formação como uma elevação da humanidade. Formação como uma elevação da humanidade. E aí Herder até considerava a educação e a formação como uma religião formativa do século XIX, tá? Que guardou a profunda dimensão dessa palavra. Então, esse nosso conceito de formação, ele vai ser determinado a partir desta propositura, desta proposta, desse pressuposto. Então, mesmo que o conteúdo, a expressão, o discorrer sobre formação, ele se constata a um sentido antigo, a um sentido natural, e a formação a partir do olhar de uma formação natural, tá? Nós também podemos considerar que a configuração de uma formação, até que podemos dizer orográfica, ela é propiciada a partir de pensamentos e propostas didático-pedagógicas que cunhadas foram por Immanuel Kant, por Hegel. Né? Kant, por exemplo, vai dizer que a formação ela está dentro do ambiente da cultura, e a cultura é a grande responsável pela formação, seria a faculdade proporcionadora, né, que propicia a formação. Tá? E a própria aptidão natural, ela vai ser defendida por Hegel como uma propiciação da formação do ser a partir da constituição da sua visão de mundo, as ideias que são geradas a partir do seu contato, do transitar do seu espírito na humanidade. Então, com isso, a formação começa a ser todo um desenvolvimento, toda uma construção que ainda podemos colocar que o fato da formação, tá? Ele poderia ser um resultado de um processo do devir, um resultado do processo do devir, do que o próprio processo irá corresponder uma frequente transferência de cultura para o ser, de conhecimentos para o ser, de descobertas para o ser, de construções para o ser. Então, essa formação começa a se tornar, a partir daí, uma análise histórico do ser que, no seu tempo, começa a ser construído a partir do seu contato com a história.
um contato natural, um contato empírico e um contato dialogal. Essa seria então a nossa breve explanação para falarmos um pouco sobre o pensamento de formação, construção de formação a partir do diálogo hermenêutico de Hans Georg Gadamer. Obrigado a todos.